galera, antes de começar esse vídeo, eu queria falar algo para vocês. Então, aviso, esse vídeo não é recomendado para crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos e de 6 anos. Só é recomendado para crianças de 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, enfim. Mas enfim, só esse vídeo que não é recomendado para crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos e de 6 anos, tá bom? Esse vídeo não é recomendado para crianças de 3 anos, 4 anos, 5 anos e de 6 anos. Só apenas para 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, enfim. Mas só não é recomendado para 3 anos, 4 anos, 5 anos e de 6 anos. Enfim, bora começar o vídeo, galera. Fala, galera, tudo bom com vocês? Aqui fala o Pierre Games e hoje nós vamos falar sobre uma fangame de FNAF mais interessante do mundo. Até que os me perguntem, Pierre Games, qual é a fangame de FNAF mais interessante do mundo? E bem, galera, a fangame de FNAF que nós vamos falar hoje nesse vídeo e é muito interessante é Five Nights with 39. E sim, galera, essa daí é a fangame de FNAF que nós vamos falar sobre hoje nesse vídeo. Só que tem um probleminha, galera. Galera, essa fangame de FNAF só tem um probleminha dela, porque essa fangame de FNAF, ela meio que E galera, essa fangame de FNAF, ela é diferente das outras. Essa fangame agora, ela é para 18 anos. E por que essa fangame de FNAF, que é o Five Nights with 39, é para 18 anos? E eu vou contar bem simples. Galera. Então, essa fangame de FNAF, que é o Five Nights with 39, ela é meio que é para 18 anos. Por quê? Porque tem dublagens e coisas no meio que suspeitas. Então por isso que essa fangame é para 18 anos. E bem, eu joguei e eu não. E eu meio que esse jogo a mais. E bem, esse jogo é um inferno. E é sério, mano. Nesse jogo só tem apenas um Bonnie verde com óculos. E sim, nesse jogo tem um Bonnie verde com óculos. E esse jogo por que é um inferno? Por causa desse Bonnie verde com óculos. Então hoje nós vamos falar sobre Five Nights with 39. Mas antes de falar nesse vídeo sobre o Five Nights with 39, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para eu trazer mais vídeos de FNAF e jogos e tudo mais. Então bora pro vídeo falar sobre Five Nights with 39, a fangame de FNAF mais interessante de todas. E bem, galera, bora falar sobre Five Nights with 39. O jogo já começa com o Bonnie verde com óculos dando um susto. Mano, eu tomei um susto quando eu joguei esse jogo pela primeira vez. Mano, esse cara... Por isso que esse Bonnie com olho verde... Por isso que esse Bonnie verde com óculos é um inferno. Porque ele dá susto e o meio que... Meu do céu, ele xinga a gente. E ele também dá susto na gente. Mano, eu odeio esse cara. Tá com vontade até de matar ele com um machado. Brincadeira, galera. Não tem como fazer isso no jogo. Mas enfim, voltando... O Bonnie verde... que é o 39, meio que dá um jumpscare na tela e depois começa o jogo. E ainda, até mesmo o 39, que é o Bonnie verde com óculos, tem até mesmo um plush, o plush do 39. Mas enfim, o jogo começa com essas animações. Pra quem não sabe, o 39 tem essas animações quando você inicia a noite. Tem essa daí dele aparecendo na tela, a dele, sei lá, aparecendo na tela, só que mais de longe, e a outra dele caindo. Mas enfim, a primeira noite é suave e tudo mais, e o 39 aí o meio que não xinga a gente, ainda não. Mas enfim, o jogo começa o Phone Guy começa a ligar, falando que
e que uns negocinhos aí e tudo mais. Fala que o 39 é chato e tudo mais. Esse jogo, que é o Five Nights with 39, ele é que nem o FNAF 1, só que completamente com cores diferentes. Mas enfim, então, esse... E bem, depois de um tempo o Phone Guy desliga. E a gente começa a noite normal. Até que o Turn 9, às 2 horas da manhã, ele aparece, o meio que falando pra gente se a gente devia meio que espionar ele. Já que ele não queria nada o que ele queria. E bem, eu não sabia o que ele queria, mano. Eu não sabia, porque esse bicho é um inferno, mano. Do céu, cara. Quem não aguente passar umas 10 noites com esse bicho, velho. Esse bicho é um inferno, cara. Mano do céu, odeio esse bicho. Mano do céu, mas ok. Ok, na primeira noite a gente passa e tá suave. Na segunda noite, agora é hora começar. Ai, meu Deus do céu, como eu odeio esse coelho. Como eu odeio esse Boniver com óculos. Ai, como eu odeio. Ai, mano, como eu odeio esse Freddy com... Ai, meu Deus do céu. Calma aí, galera, Calma aí, galera, calma aí. Ai, meu Deus do céu, como eu odeio esse pônei verde com óculos. Mas enfim, na segunda noite de Five Nights with 39 começa. O Phone Guy começa falando que essa segunda noite agora vai ser meio que um problema e tudo mais. E tudo mais. Porque as coisas no meio e que podem ficar interessante pro 39. E depois o Phone Guy desliga. Bem, a gente começa a nossa jornada. O 39 aparece e tudo mais, enfim. E bem, galera, voltando ao vídeo, e bem simples. O 39 aparece nas câmeras, normal, o meio que falando com a gente, falando se ele devia meio que chegar no escritório e tudo mais. E outra coisa, o 39, ele não só grita no início quando você joga esse jogo, como ele aparece nas portas gritando e dando um susto. Cara, mano, esse bicho assusta toda hora você. Mano do céu, se um dia você estiver jogando esse jogo, mano do céu, Mano, boa sorte pra tomar o susto do 39 quando ele aparecer na sua porta. Quando o 39 aparecer na sua porta, ele dá um susto. Ele dá um susto, mano, muito alto, cara. Ele dá um maior susto. Isso toma um susto, mano, do céu. Cara, o grito dele é muito irritante. Ele aparece na porta gritando e do nada a gente toma um susto e tudo mais. Mas enfim. E tem outra coisa também pra falar sobre o 39. E tem outra coisa também para falar sobre o 39. O 39 também aparece no escritório e tudo mais. Se o 39 aparecer no seu escritório, você meio que apertar o nariz dele. Porque se a gente apertar o nariz do 39, o meio que ele vai ficar nervoso e vai sair desse escritório. E você pode continuar sua jornada. E bem, por que apertar o nariz do 39? Bem simples, galera. Quando a gente aperta o nariz do 39, ou até mesmo o plush do 39, aí eles ficam nervosos. E tem chances do plush do 39 e do 39 xingar a gente por ter apertado o nariz dele. E bem, tem chances disso acontecer. E quando você estiver jogando um dia. Mas enfim. E você aperta o nariz do 39, ele fica nervoso e vai embora. E enfim, você joga de novo. E a noite 2 acaba e vamos pra noite 3. A noite 3 agora as coisas pioram. O 39 aparece se ligando, falando que a gente não devia ter apertado o nariz dele, porque machucou bastante. E assim, quando a gente aperta o nariz do 39, o meio que ele coloca a mão no nariz, porque ele acha que a gente... eu acho que a gente machucou o nariz do 39. Então, por isso que... E ele fica nervoso, porque a gente machuca o nariz do 39. Mas enfim, o 39 ele meio que xinga a gente por ter apertado o nariz dele e tudo mais. Então ele desliga a ligação. E depois ele aparece xingando nas câmeras, falando que a gente não deveria ter apertado o nariz dele e tudo mais. Ele joga normal e tudo mais. Depois o 39 aparece de novo com aquele jumpscare
na porta dando um susto. Aí depois, quando ele entra no escritório, a gente aperta o nariz dele e ele vai embora todo zangado. Aí depois o Third Night. Aí ele aparece das câmeras e tudo mais. Aí a gente passa a noite 3 e vamos pra noite 4. Bem, galera, a noite 3 de Five Nights with 39 começa. Bem, a gente abre as câmeras, o 39 meio que xinga a gente por ter apertado o nariz dele também de novo lá na segunda, quer dizer, na terceira noite. E o meio que ele fica xingando a gente e tudo mais. E o meio que ele fica zangado e tudo mais. E bem simples. Até que do nada ele repara que a gente meio que matou o plush dele por ter apertado várias vezes no nariz dele. E é sério, a gente matou o plush do Turn 9 por ter apertado o nariz dele. E isso é verdade. Mas enfim, o Turn 9 xinga a gente por ter apertado o nariz dele e tudo mais. Então por isso que ele xinga a gente. E depois de xingar, ele aparece de novo na porta dando um susto. Depois apertamos no nariz dele e ele vai embora todo zangadinho. E depois o Third Nine começa a xingar nas câmeras. E a gente passa a noite 4 e vamos pra noite 5. Na noite 5 agora vai ser um inferno. Na noite 5 agora vai pior. O Funny Guy liga e quem não liga. E quem liga é o Turn 9. O Turn 9 começa a xingar o Freddy por por nós ter apertado o nariz dele e tudo mais. Então por isso que ele fica zangado. E depois ele começa a atacar o Freddy por causa disso. E depois ele aparece no escritório, meio que nervoso por ter apertado o nariz dele. Depois apertamos, até que ele fica mais nervoso como antes. E ele fala que quer matar a gente e tudo mais. Então a gente meio que enfrenta ele e depois, e adivinhem, passamos a noite 5. Depois de passar a noite 5 do Five Nights with 39, a gente vai pra noite 6. Bem, na noite 6 não foi muito fácil de passar, já que 39 não apareceu muito na minha porta, mas foi facinho de passar. E nesse jogo, Five Nights with 39, eu não sei se ele tem uma noite 7 da Custom Night. Eu não sei se ele tem, porque nesse jogo só tem apenas o 39 e o plush dele. Então, por isso que não acho que não tem uma Custom Night. Então, o jogo acaba. E bem, galera, esse é o Five Nights with 39. E bem, esse jogo meio que não gostei. É um jogo muito chato, muito no inferno. E cara, mano do céu, se um dia você tiver no jogo desse jogo, mano, eu desejo boa sorte para vocês aguentarem contra o inferno esse idiota, mano. Mano, um dia, quando você estiver jogando esse jogo, bem, boa sorte tentar enfrentar esse bicho, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo falando sobre o Five Nights with 39, a fangame de FNAF mais interessante do mundo. E bem, esse foi o vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo que nós nos falamos numa fangame de FNAF Five Nights with 39. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos de FNAF, sobre creepypasta de FNAF e tudo mais. E galera, e outra coisa, a única creepypasta de FNAF que eu consegui fazer um vídeo sobre são a do FNAF 2 lá com vírus e a da tela branca assustadora do FNAF 3 do PlayStation 4. Então, se alguns de vocês procurarem, acharem alguma creepypasta muito interessante de FNAF pela internet, por favor, comenta nos meus comentários. Comenta nos comentários muito. Se um de vocês acharem alguma creepypasta de FNAF muito, mas muito, muito interessante, por favor, comentem nos comentários. Mano, por favor, procurem na internet, procurem no Google alguma creepypasta de FNAF interessante. Não, continuem procurando creepypasta de FNAF. Porque se vocês acharem alguma creepypasta de FNAF, vocês podem comentar no meu vídeo e eu posso fazer um vídeo sobre. Vai demorar muito, mas vou fazer. Então, por favor,
procuro alguma creepypasta de FNAF ou alguma fangame de FNAF interessante que eu devo trazer no canal. Por favor, traça um creepy... Por favor, acha um creepypasta de FNAF e comenta nos meus vídeos nos comentários. Por favor, comenta nos comentários desse vídeo de alguma creepypasta de FNAF interessante. Por favor, comenta mesmo, por favor. Tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo falando sobre essa fangame de FNAF. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para eu trazer mais coisas de FNAF, tá bom, gente? E ainda, galera, o próximo vídeo que vai sair aqui no canal vai ser eu jogando um jogo do Roblox. E o jogo do Roblox que eu vou trazer nesse canal, do novo vídeo, vai ser Bem This World. Vocês conhecem Bem This World, aquele jogo popular de terror do Roblox? Então, o próximo vídeo que eu vou lançar no canal vai ser jogando Bem This World. Vai demorar um pouquinho, mas vou trazer sim. Sim, então, tá bom. Esse foi o vídeo. Então, galera, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos inscritos, muito obrigado pelas fanarts e é só isso, bem. E simples. Então, tchau, galera. E outra coisa, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, tá bom? Então, tchau, galera.